Nessa mensagem de hoje, algumas semanas atrás, Deus está ministrando no meu coração sobre esse tema que parece um pouco estranho, eu sei, e até um pouco polêmico algumas vezes, que vai dizer assim: cansei de ser de igreja. E eu estava estudando um pouco mais a palavra de Deus, e Deus começou a me trazer à memória algumas coisas da minha infância, da minha adolescência. Eu sou muito grato a Deus por ter crescido num lar cristão. Meus pais já eram da igreja evangélica desde quando eu era pequenininho, então eu cresci em casa com as historinhas bíblicas, participando das atividades da igreja, embaixador do rei, cultinho dominical e tudo mais que tinha lá também naquela época para mim. Mas eu fui percebendo que com o passar do tempo, à medida que eu ia ficando um pouquinho mais velho, eu já conhecia boa parte das histórias. Quando a tia da escolinha veio falar assim: hoje a gente vai falar sobre Jonas, tia, essa aí eu já sei já. E sabe, aí eu comecei a perceber que como eu já conhecia muitas coisas, mesmo ainda sendo novo de idade, eu fui perdendo interesse. Já ali adolescente, eu já fazia até devocional, sabia a ordem do culto, o que ia acontecer, e dependendo do pastor que ia pregar, se eu soubesse antes, eu pensava se eu ia ou se eu não ia para o culto. Você já fez isso, né? Pecador miserável. E sabe, algumas vezes, na adolescência ainda, eu brigava com meu pai porque eu não queria ir na igreja. Assim, pai, hoje não, tem jogo do Verdão, não vai rolar, pai, tem jogo do Palmeiras aqui, como é que eu vou para o culto, vai ter tendo jogo aqui e tudo mais. E meu pai me arrastava para a igreja, eu ia toda vez. E superstições à parte, toda vez que eu ficava, ele perdia. E quando eu ia, ganhava. Entre as superstições do futebol, por aí vai também, né? Mas sabe, a igreja sempre fez parte da minha vida, e com o tempo a impressão é que ela foi se tornando para mim quase como se fosse um clube, onde eu via os meus amigos, participava dos cultos, ouvia as histórias, testemunhos de coisas enormes, grandes e tremendas que Deus podia fazer e fazia na vida de outras pessoas, mas não fazia na minha, ou pelo menos eu não percebia. E eu comecei a perceber que, na verdade, por dentro, eu era vazio. Eu conhecia Jesus, eu já era batizado, eu participava da igreja, eu conhecia todas as histórias, mas por dentro do meu coração ele era vazio. E como eu já era da igreja fazia tempo, eu sabia que o meu corpo ele era o templo do Espírito Santo, como a gente vai entender daqui a pouquinho a partir de alguns textos aqui nessa mensagem. E eu buscava muito cuidar da minha vida de santidade, para que as pessoas não vissem pelo menos que eu errava, ou que eu errava aqueles pecados ou coisas erradas que a gente acha que são maiores do que outros, muitas vezes. E todo mundo olhava para mim e falava assim: lá, o Lucas, é o pastorzinho, é o cara certinho, isso e aquilo, só que por dentro era vazio. E sabe, o Espírito Santo já habitava na minha vida, pois isso é o que acontece quando nós aceitamos a Jesus e começamos a caminhar com Ele. Mas eu confesso para vocês que na minha adolescência, no início da juventude, por diversas e diversas vezes ele andava bem apagadinho. A chama do Espírito nunca vai se apagar após você conhecer a Jesus, mas ela pode estar bem pequenininha. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus começou a falar muito comigo que eu era como o primeiro templo, construído por Salomão ainda, pomposo por fora, que tinha momentos importantes da visitação de Deus, mas várias e várias vezes Deus não estava lá. E o que Deus começou a mostrar para mim, que eu quero trazer para você hoje, é que está na hora a gente começar a ser mais como o segundo templo, que não era tão glorioso por fora, mas que a glória do dentro do templo era muito maior do que o primeiro. Está na hora de você começar a perceber que você precisa reacender, realimentar a chama do Espírito no teu coração, que é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo, o nosso coração é o altar, o santo dos santos, o lugar santíssimo, aonde essa chama está e precisa sim ser reacesa, reanimada, reavivada, para você começar a viver coisas novas de Deus na tua vida. Porque senão, você vai ser igual eu, adolescente, no início da juventude, que já sabia tudo o que acontecia no culto e estava desanimado. Até acreditava no poder de Deus, mas nunca tinha percebido Ele na minha vida de verdade. E com o tempo, sabe o que aconteceu? Eu cansei.
Eu cansei de viver de aparência, eu cansei de criticar a programação da igreja e do culto, eu cansei de ficar incomodado nos apelos por causa do horário, cansei de guardar mágoa de líderes, cansei de guardar o peso da frustração de respostas que eu ainda não tinha tido, cansei de fazer tanto e não deixar Deus fazer muito. Cansei de buscar o reconhecimento de homens, de participar de um clube, de buscar apenas o entretenimento, de simplesmente participar de uma igreja. Cansei de ser de igreja. Sabe por quê? Está na hora de eu e você entender que não dá mais para só participar de uma igreja. Está na hora da gente ser a igreja que Jesus queria que nós fôssemos de verdade. Está na hora de eu e você, como templo do Espírito Santo, aonde nós fomos, levarmos realmente a glória de Deus, e onde nós estivermos, as pessoas possam enxergar que nós somos diferentes. No livro de Gênesis, Deus andava com o seu povo. Em Êxodo, decidiu habitar com o seu povo. Deus habitou no tabernáculo até que os pecados de Israel obrigaram a glória a partir. Posteriormente, depois, Deus habitou no templo, mas infelizmente Israel voltou a pecar e a glória partiu outra vez. A próxima habitação de Deus foi no corpo de Cristo, que os homens pregaram numa cruz. Mas hoje, por intermédio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, não num templo feito por mãos, mas na igreja que é o meu e o seu coração, o meu e o seu corpo, e por isso que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali Ele estará, e por isso que aonde quer que eu vá, eu levo comigo o corpo de Cristo, ou a igreja do Senhor Jesus, e essa sim pode fazer a diferença, transformar vidas, restaurar casamentos, responder às orações e às inquietações que existem na tua alma. Em 1 Tessalonicenses 5,19, não precisa abrir, Paulo começa a dizer para os membros da igreja em Tessalônica o seguinte: não apagueis o espírito. No versículo 19, ele vai dizer: não apagueis o espírito. E nesse texto, Paulo começa a usar esse termo apagar, e ele vai retratar o Espírito Santo que habita na nossa vida como o fogo. O fogo transmite essa ideia de pureza, de poder, de luz, de calor, e também, se não estiver sob controle, de destruição. O nosso corpo é o templo, e a gente pode dizer que o nosso coração é esse altar que precisa estar em chamas e queimando para o Senhor Jesus. E Paulo vai dizer, mais para frente ainda no livro de Timóteo, no livro de 2 Timóteo, quando Timóteo tinha aceitado um desafio tão complicado de liderar as igrejas da Ásia Menor e começar a trabalhar com líderes complicados demais, e ele também tinha um lado meio complicado, e volta meio estava desanimado, e Paulo vai dizer para ele no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, reavive o dom de Deus que há em ti. Reavive o dom de Deus que há em ti. Para de olhar para os lados, olha de volta para mim, volta a acender a chama, e quando ele vai colocar o termo reavive, ele quer se referir novamente a atiçar fogo de novo no coração, assim como era o seu coração quando você ainda estava comigo e quando aceitou a missão. Por que agora está tão apagado? Por que agora, depois de participar tanto tempo da igreja, talvez o coração está apagado? Está com uma chama bem pequenininha, que não vai se apagar por completo. Mas, gente, não dá para satisfazer mais simplesmente com a possibilidade ou com você ter aceitado Jesus e agora você sabe que vai para o céu. A Bíblia vai nos ensinar um pouco mais sobre o templo do Espírito Santo, vai mostrar para a gente que nós precisamos desenvolver ainda mais a nossa salvação e nós precisamos nos relacionar cada dia mais com o Senhor Jesus através do Espírito Santo. E hoje eu vim aqui para dizer que está na hora de reavivar esse fogo no altar do seu coração e reacender a chama, de deixar de participar da igreja para ser a igreja que Jesus espera que nós sejamos. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, a gente vai ver a partir do versículo 19 até o versículo 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Diz assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce,
para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero pedir, Deus, assim como o Senhor falou tanto comigo preparando essa mensagem, fala conosco aqui agora. Nos ajuda a entender, Deus, o que o Senhor quer falar através do livro de Efésios, através do teu templo, do nosso corpo, e o que a gente pode aprender através da tua palavra nessa noite. Volta, Deus, aqui a reacender a chama dos nossos corações, para que possamos sair desse lugar, cheios da glória do Senhor também. Pai, por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O texto aqui nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, e nessa noite eu quero ver com vocês, a partir desse texto, algumas orientações de Paulo para que a chama do Espírito do nosso coração não diminua, não fique ofuscada, e isso só está acontecendo, e provavelmente se está acontecendo, você deve estar muito cansado, desanimado, sem vontade. E após conhecermos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, mas nós não podemos nos contentar simplesmente com a salvação, porque Jesus tem muito mais para nós. Agora, além do pecado que nos afasta de Deus, quando é que a chama do Espírito Santo pode ser ofuscada ou diminuída na nossa vida? E a primeira orientação que Paulo coloca aqui nesse texto é que a chama do Espírito pode ser ofuscada ou diminuir no nosso coração quando o fundamento está errado. Logo no versículo 20 aqui desse texto, onde Paulo vai dizer, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Aqui nesse texto, no livro de Efésios, no capítulo 2, é muito interessante como Paulo vai desenvolvendo a ideia do texto, e ele começa a mostrar que o nosso corpo ele é sim a habitação de Deus, e vai mostrando que agora em Jesus não existem mais estrangeiros, e ele estava falando ali agora para juntar numa mesma igreja, numa mesma localidade, tanto os judeus como os gentios, para que dois povos totalmente diferentes pudessem buscar ao Senhor juntos em uma igreja, juntando os templos deles para fazer um templo só. Mas aqui o texto também vai dizer que o fundamento da nossa fé vem através dos nossos referenciais. Vem, como o texto mesmo vai colocar, através dos apóstolos, através dos profetas, através da palavra de Deus. Mas, mesmo com grandes homens e mulheres de Deus, sempre o filtro precisa ser Jesus. A pedra angular, essa pedra que pode ser a primeira colocada numa construção para determinar os limites, a posição, até onde deve ir ou não a construção. E nesse caso, ou como em alguns textos aqui pode dizer também, talvez na sua versão, como a pedra da esquina. Ou talvez também, como alguns outros textos vão colocar, como a pedra angular, aquela pedra que é colocada entre as pedras de um arco, a pedra que fica no topo, que é a pedra que sustenta, segura e mantém um arco de pedras como uma passagem ou uma ponte no lugar. O que Paulo quer dizer é que os profetas e os apóstolos estabeleceram a base da fé, mas essa base só foi estabelecida a partir do fundamento que é Jesus Cristo. Ele é o limite, Ele é aquele que sustenta a nossa fé. E sabe, os discípulos, os profetas, eles são referenciais de fé para nós. As histórias que a Bíblia traz para a gente são os referenciais que nós temos, a base que nós temos de aonde ou como Deus pode agir. Mas esse referencial tem um limite, porque todos nós aqui também temos referenciais. Pode ser um líder, pode ser um discipulador, pode ser um pastor, alguém que você talvez nem tenha mais contato, mas que Deus já usou tremendamente como alguém que pudesse te ajudar por muito tempo, e por muito tempo essa pessoa pode ter sido, ou talvez ainda seja, um referencial. Mas da mesma forma, como nós temos esses referenciais, quando esses nossos referenciais pisam na bola, a nossa fé normalmente é um pouco mais abalada. E por isso que o que Paulo quer dizer aqui é: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Até quando? Por enquanto ou até quando eu seguir a Jesus. Porque a partir do momento em que eu parar de seguir Jesus, parem de fazer aquilo que eu falo ou aquilo que eu faço. Mas nós, como seres humanos, temos muita dificuldade com isso, porque a gente olha para as pessoas. A gente olha para aquele líder, para aquela pessoa, como um referencial,
como alguém que a gente quer seguir, como um exemplo de vida, que a gente quer ser até muitas vezes parecido. Mas quando descobre ou vê que aquela pessoa errou numa área que a gente acha inadmissível, muitas pessoas acabam abandonando a fé. Quando eu era adolescente, final da adolescência, eu vim passar um ano aqui na igreja, faz bastante tempo já, para ajudar o Michel. Ele estava começando o ministério de adolescentes aqui na igreja ainda. Fiquei um ano aqui na igreja só, e depois voltei para a igreja do meu pai, onde eu estava ajudando ele há algum tempo também. E aí eu lembro que uma vez tinha um amigo meu que era uns 3 anos mais velho do que eu já. Eu estava ainda no começo da faculdade, ele já trabalhava, já ganhava o seu dinheiro, tinha o carro dele, e diversas vezes, quando acabava o culto, alguma programação que a gente tinha aqui na igreja, ele me dava uma carona, de volta para casa. E não era nem tão perto da casa dele, mas ele sempre oferecia carona, era um cara muito querido. E sabe, eu comecei a conviver mais com ele, e sabe aquele cara exemplar? E o cara me contava da vida de oração dele, e me contava dos devocionais, e as coisas que Deus falava, e ele era um exemplo muito forte para mim do que eu seguia, para ter um referencial daquilo que um dia eu queria me tornar, e chegar nesse mesmo nível de fé, nesse mesmo nível de busca do Senhor. Mas aí teve um dia, que a gente chegou na minha casa, ele parou o carro no portão, e aí a gente começou a conversar, e eu senti uma confiança de que eu podia abrir algumas coisas da minha vida para ele me ajudar em oração. E eu falei para ele que naquela fase de vida, com uns 17 anos mais ou menos, eu tinha muita dificuldade com pornografia. E de vez em quando acontecia tal, eu tentava lutar contra aquilo, mas não estava conseguindo e tal. E aí ele me contou que ele tinha, e ele sentiu uma confiança também, e me contou que tinha a mesma dificuldade. Mas ele começou a contar alguns detalhes, que não vem ao caso aqui agora, que eram muito piores do que o nível que eu estava. E por mais que ele sentiu a confiança e a vontade de abrir, para a gente orar junto, tentar se ajudar naquele processo, as coisas que ele falou, ou o referencial que ele era para mim, foi por terra abaixo. Por culpa dele? Não. Pela minha imaturidade. Eu ainda não entendia. Mas depois daquela conversa, essa era uma área que eu tive ainda mais dificuldade. Porque o cara que eu via como referencial, que nunca ia ter problema nessa área, que era diferenciado, também tinha. Mas eu ainda era imaturo e não conseguia entender. Mas você percebeu como os nossos referenciais muitas vezes nos complicam nessas posições? Porque a gente precisa desenvolver maturidade, gente. Eu preciso seguir aquela pessoa. Eu não tenho problema nenhum em ter referenciais, eu preciso ter referenciais. Até quando? Até enquanto eles estiverem seguindo Jesus. Tanto que um dos versículos mais fortes do meu ministério, de quando Deus me chamou, é 1 Coríntios 9, o versículo 27, que vai dizer: esmurro o meu corpo e o levo à escravidão, para mesmo depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Porque falar em nome de Deus é coisa séria. Ainda também na adolescência, amor, essa parte você não precisa ouvir, tá? Eu estava de rolo com uma menina. Amor, acho que estão te chamando ali atrás, tá? Eu estava de rolo com uma menina, e foi numa fase que eu estava, na verdade, ali, a minha mãe estava doente, prestes a falecer, então foi tudo meio conturbado. E aí eu lembro que a gente estava quase namorando. E aí depois que minha mãe faleceu, ela se aproximou bastante, a gente estava ali quase namorando. Eu fui para um acampamento. Quando eu voltei do acampamento, ela nem atendia mais ligações. Eu falei assim: meu Deus, dessa vez eu vacilei. O que eu fiz? Homem pensa assim, tá, mulheres? O que eu fiz de errado? E aí eu tentei conversar, mas ela não queria papo, não queria conversa, nem nada. Eu estava mudando de igreja, então acabou perdendo contato. Uns 2 anos depois, eu estava namorando uma outra pessoa, que não era a Evan. Amor, eu falei que era melhor você sair. E aí, essa menina me ligou. E me contou que tinha terminado, que ainda pensava em mim, blá, 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 aquela coisa toda, né? Você sabe como é que é esse negócio aí, né? Só que ela me contou um negócio que eu achei estranho. Que o nosso pastor da época, um homem, uma bênção para mim, é um referencial até hoje, de fé, de servir a Deus, com certeza. Ele trouxe algumas recomendações naquele final de semana que eu não sabia o que tinha acontecido, para ela. E falou assim: olha, você sabe que o Lucas perdeu a mãe dele faz pouco tempo, ele está muito carente, e eu acho que é melhor você se afastar dele. E eu não sei, porque a gente não aprofundou nessa conversa no telefone, eu não sei se foi exatamente assim que ele falou, porque foi assim que ela me contou, ou se talvez ele tenha recomendado alguma coisa parecida, e ela, ao invés de ouvir mais a voz de Deus,
já entendeu aquilo como que ela tinha que fazer de verdade. E sabe, eu sei que tem gente aqui hoje que talvez está aqui na igreja, ou talvez vai assistir essa mensagem em casa, ou está assistindo agora, ou talvez vai ver depois, e eu sei que você está frustrado, triste, desanimado com algum líder que talvez tenha feito alguma coisa contra você, que talvez tenha prometido algo que não cumpriu, talvez tenha trazido uma palavra no momento errado, ou a intenção era boa, mas não era bem aquilo que você precisava naquela hora, porque a gente é humano, nós também erramos. E por isso aqui hoje, aqui no púlpito, eu quero dizer, se algum dia eu errei com você, me perdoe. Porque falar em nome de Deus é coisa séria. E eu busco tentar essa seriedade em todos os momentos, para só falar quando é Deus falando alguma coisa de verdade. Mas talvez você ainda seja frustrado, desanimado, triste, porque alguém te fez alguma coisa muito complicada no passado. Talvez tenha te tirado de alguma liderança, com uma boa intenção, mas você também não conseguiu entender na época. E eu queria dizer que nessa hora, o que você precisa fazer é a recomendação de Paulo, porque a chama no teu coração deu uma apagada, está ofuscada, e ela não vai conseguir aumentar enquanto você não perdoar essa pessoa, enquanto você não virar essa página, porque não dá para viver assim. E está na hora de você parar de olhar para essa pessoa e voltar a olhar para Jesus, como firme fundamento, como a pedra angular, aquele do qual a gente nunca vai ter dificuldade ou problema de poder confiar de verdade, porque Ele nunca nos deixa na mão. Será que você tem escutado mais a voz de homens, de líderes, do que a voz de Deus? Será que não dá na hora de você voltar a ouvir a voz de Deus, ou começar talvez também, para entender aquilo que Ele tem para você a partir de hoje? Segunda orientação que Paulo coloca aqui nesse texto para a gente, é que a chama do Espírito vai se ofuscando quando os papéis estão invertidos. No versículo 21 ele vai dizer, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Paulo estava aqui mostrando que em Jesus, judeus e gentios poderiam conviver e servir numa mesma igreja local como uma grande família, mas em uma família onde cada um tem o seu papel. O termo aqui, talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente. Quando ele vai falar do ajustado, talvez ele esteja aparecendo como bem ajustado, ou num edifício, num templo, onde cada peça, cada material, cada tijolo, cada objeto está no seu lugar correto. Ou como o corpo de Cristo que se reúne em uma determinada igreja, onde os membros dependem um do outro para realizar a obra, e se um não está bem, todos sofrem juntos, assim como Paulo vai descrever em 1 Coríntios 12, onde um é a mão, o outro é o pé, o outro é a perna, e assim o corpo todo é saudável e cresce. E sabe, o que eu queria mostrar é que o templo ou a nossa vida, para que ela esteja bem, a igreja também esteja, cada pessoa precisa cumprir o seu papel. Cada um tem um papel no reino de Deus. Cada um tem um papel na igreja local. E se você não está cumprindo o seu papel, aquilo que Deus tem para você nesse tempo, nesse lugar, a chama do Espírito está se ofuscando. Não está tão grande quanto deveria estar. Porque não tem prazer maior em servir a Jesus e abençoar a vida de uma outra pessoa. O problema é que, enquanto não entendemos o nosso papel, mas mesmo sem Deus falar nada, às vezes tem gente que quer a função dos outros. O lugar do outro, seja por uma necessidade, seja por nos acharmos mais capacitados, por status, ou talvez só porque achar que é bacana. Mas não necessariamente é o que Deus tem para aquela pessoa nesse tempo. Será que você não está tentando ser outra pessoa e deixando de ser você? Simplesmente para ser aceito, agradar os outros ou por status? Será? Que ao invés de viver aquilo que Deus tem para você, você não está tentando viver a vida do que Deus tem para o outro? E aí, além de deixar o que você deveria fazer, ainda faz o papel de outra pessoa. E sabe o que acontece? Começa a dar problema. Por quê? Não é onde você devia estar. Não era isso que tinha que estar fazendo. Talvez o lugar até seja o certo, mas a motivação pode ser errada.
Porque você faz, serve, trabalha, tem um ministério, mas o teu coração não está no ministério. E você vem fazer e servir, abençoar a igreja, mas você acha que está abençoando, porque você vem para cá para fazer bem só para você, mas teu coração não está aqui. E aqui na igreja, no corpo, a gente vai começar a encontrar alguns tipos de pessoas respondendo a essa mensagem. 3 tipos, na verdade. Os otimistas, que nesse momento estão aumentando um pouquinho a posição deles na sua cabeça, e estão pensando assim, pastor, então, entendi, a nossa igreja aqui é o corpo de Cristo, cada um é um pedaço, então, pastor, eu devo ser o pulmão, porque o pulmão é importante. Otimista. Não, pastor, acho que eu devo ser o coração, pastor, porque eu movimento a igreja, rebombando sangue e tal. Mas assim, não, eu sou um pouquinho mais humilde, sou otimista, mas, não, pastor, então, se Jesus é a cabeça, então acho que eu sou o pescoço. O cara, né, super humilde. Aí tem os neutros. Os neutros vão dizer assim, pastor, aonde eu estiver está bom, contanto que eu cumpra o meu papel. Mas tem o terceiro grupo de pessoas que está sentado aqui hoje, ou ouvindo essa mensagem, que são os pessimistas, que vão dizer assim, pastor, eu acho que eu devo ser o dedinho minguinho do pé. Pastor, eu acho que eu devo ser o apêndice. Aquele que é sem função, descartável. E sabem, o interessante que o texto começa a colocar para a gente é que todos são necessários, porque mesmo sem o dedinho mindinho no pé, ou sem o apêndice, o corpo nunca vai ser completo. E vai bater o dedinho mindinho no pé para você ver. Dói, né? Não sofre o corpo todo? Sofre. E é muito interessante como Paulo vai colocando essa descrição do corpo, e para mim, quando a gente vai falar um pouco sobre o corpo de Cristo, é como se onde cada indivíduo, cada membro, cada pessoa pudesse entender o seu papel. E uma comparação muito legal é a gente fazer com orquestra. E aí eu quero agora também aproveitar, né, e subir um pouco aqui a moral da minha esposa. Eu acho muito legal, na verdade, porque eu fico olhando ela, gente, eu não entendo nada de música. Nada, não tem jeito. E a minha esposa é meu lado musical, na verdade. Então, eu fico olhando ela aqui, fazendo, né? Eu já até aprendi como é que faz, aprendi mal menos, né? Como é que faz o negócio lá e tudo mais da regência. Só que, cara, às vezes eu vou conversar com ela e falo assim, não, teve tantas pessoas que hoje, foi difícil. O pessoal dando na trave, o pessoal errando. Tinha um cara lá que estava dublando, porque ele não estava tocando. Não tinha pressão e tal, não sei o quê. E eu comecei a ver assim, cara, mas eu não ouvi nada disso. Como é que você escuta um negócio desse? E numa orquestra, quando alguém está fora do tom, quem tem o ouvido afinado, ou se é muito fora do tom, até a gente que não tem vai entender e vai perceber de verdade também. E aí, eu comecei a tentar perceber um pouquinho como que a minha esposa faz quando ela está regendo. Ela está lá, né, fazendo e regendo, não sei o que e tudo mais, tal. E aí, daqui a pouco, do nada, enquanto ela está regendo e fazendo, alguém entra fora do tempo. E ela está lá e a música está acontecendo, daqui a pouco ela começa a procurar, e olha assim, e está assim, regendo aqui, para a galera lá, né, e aqui, só olhando aqui, aquele olhar repreensor que parece um raio do olho, assim, que vai direto na pessoa, assim, que dá até um choque no instrumento, sujo metal. Essa é a primeira repreensão. Mas tem gente que aí o cara erra de volta. E aí ela está lá, né, regendo, isso aqui, já está me olhando para cá, volta e meia, olha de novo para o rapaz que está ali errando, não sei o que e tudo mais. Daqui a pouco ele errou de novo. Aí ela faz assim, ela solta o cabelo, dá uma coçadinha aqui assim, e regendo assim, quase assim. Aí volta, continua. E aí ela começa, uma classe, minha esposa é uma classe assim, né, você sabe, né? E é que assim, fala assim, vamos lá, pessoal. É bem geral assim, né? Vamos lá, pessoal. Só com ele que ela quer falar. Vamos lá, todo mundo agora, não sei o que. E aí vai indo. Daqui a pouco ele erra a terceira vez. Quando ele erra a terceira vez, e ela foi lá, não precisa nem procurar, porque ela já sabe quem é. Aí ela tem o olhar repressor, sai o raio do olho. Ela, vamos lá, pessoal, um pouquinho mais enfático, e naquela hora salta a veia rainha aqui, na testa. E aquele indivíduo nunca mais vai errar na vida dele. E sabe, quando alguém está fora na orquestra, para quem consegue perceber, se não está assim, tão, né, destoante, faz toda a diferença. Sabe por quê? A música deixa de ser perfeita. A música deixa de ser equilibrada, assim como o corpo também pode começar a andar desequilibrado. Quando tem gente que não está cumprindo o seu papel no corpo de Cristo se reúne nesse lugar.
Queria te mostrar de uma outra forma também, apesar de eu não ser tão musical assim, para você me ajudar um pouco agora nessa mensagem. Eu me empolguei fazendo música outro dia, né? Não é a do Barquinho, tá? É outra música hoje. Tem uma letra um pouquinho mais complicada, tá bom? Foi desenvolvida de muitos e muitos e muitos anos com uma base em Mozart. Só para você entender, o negócio é diferente. E eu queria pedir para o pessoal da comunicação colocar no telão aqui a letra. É uma letra muito complexa, eu queria pedir a tua ajuda. Eu sei que talvez tenham pessoas aqui que não sejam tão musicais assim quanto eu. Essa é a letra da música, tá? É só isso, gente. Super tranquilo. Enquanto eu estou aqui na frente, eu queria te mostrar como que você pode me ajudar. Você pode ficar sentado onde você está, não precisa levantar nem nada, tá? Sem euforia nesse momento. Classe, tá? Não é orquestra, o instrumento é um coral aqui diferente. Beleza? Tá bom? É muito simples. Quando eu fizer assim, para essa galera de cá, pode ser até o fundo, você vai falar o quê? Perfeito. Quando eu fizer assim para cá, um pouquinho melhor, viu? E por último aqui, pode ser com essa mão também para pegar pegadinha, tá? Perfeito, tá bom? Mas, além do lá, você assim, lá, faz com vontade, tá? Além do lá, eu queria te fazer assim, ó, quando eu fizer assim e fizer assim, você faz o quê? Não desiste, não desiste. Você aqui agora no meio, galera aqui, ó. Foi top essa daí, hein? E a galera daqui só do cantinho? Ó, Gil Soares já, perfeito. Tá bom? Vamos mostrar agora, você vai fazer a música comigo aqui. E você já vai entender o que eu quero te falar, para você guardar na cabeça de verdade. Não é entretenimento, é pregação, tá? Então vamos lá. Prepara aí, vou deixar até aqui o microfone, tá bom? Só vou pegar se alguém errar. Lembra que eu já saí muito dessa música, então participa aí. É que eu não trouxe batuta, tá, gente? Ó. Uma salva de palmas para vocês. Vocês são fantásticos, gente. A gente nem ensaiou e vocês já fizeram o negócio já. Viu só? Agora, olha só. Quando a gente fala do corpo de Cristo, da orquestra, todo mundo tocando junto, teve gente aqui que não cantou. Desviado, calma, né? Os caras já ali. Teve gente que não cantou. Não importa a razão. Teve gente que não cantou. Teve gente que dublou. E teve gente que começou e depois parou. Teve gente que não começou e depois continuou. Não teve? Teve. Está se entregando aí já no teu lugar, não teve? É verdade, gente. Sabe por quê? Falta sintonia. Falta ainda equilíbrio no corpo de Cristo. Numa brincadeira tão simples como a gente pôde fazer aqui agora, porque ainda não tem unidade no coral. E você pode, pastor, esse negócio aí, nada a ver, ficar cantando e tal, tudo bem, não tem problema. Mas o que eu quero te mostrar teve gente que não cantou. Por quê? Porque ainda falta unidade. Ainda falta esse equilíbrio. Porque tem gente que está fazendo o papel de outro. Ou agora que era para cumprir um papel, simplesmente não quis cumprir. Seja qual for a razão. E sabe, cada um tem o seu papel, e à medida que os papéis vão se invertendo e as pessoas começam a assumir novas responsabilidades, além das suas capacidades, sem ser a vontade de Deus, o corpo todo sofre. Sofre quando alguém faz demais, sofre quando alguém não faz ou faz de menos. Por quê? Vai ficar pesado, mais pesado para o outro. E tem coisa que não vai acontecer, que Deus queria entregar e fazer através da igreja, mas ainda não acontece. Agora, deixa eu te ajudar a entender. O que Deus tem para você? Ou qual é o seu papel?
aqui nessa igreja, através da tua vida, no reino de Deus. E sabe, normalmente funciona como uma regra importantíssima que eu aprendi desde que eu era pequeno, que diz assim: quem inventa, aguenta. Simples. Sabe por quê? O seu papel nessa igreja, no reino de Deus, aonde você está, seja em casa, na faculdade, no trabalho, é uma inquietação, ou uma palavra que eu prefiro falar como ciricutico, para você lembrar melhor, que Deus coloca no teu coração, e essa inquietação não é para você chegar para falar para o pastor fazer, para você fazer, porque foi Deus que colocou no seu coração, e quem inventa, aguenta. E é algo que está ardendo no teu coração faz tempo, mas você ainda não faz, porque não quer abrir mão de outras coisas, e Deus está incomodando você há tanto e tanto e tanto tempo, com essa inquietação no coração, mas você ainda está só reclamando, porque Deus está te mostrando que a tua área para você investir mais é a área de ensino, ou talvez a área de evangelismo, e por causa disso, você acha que a igreja não faz tanto evangelismo, e tinha que fazer mais evangelismo. Mas o cara que tem uma inquietação com a ação social, ele acha que a igreja não faz ação social. E ela devia fazer mais ação social, por mais que ela já faça. Como o cara que tem outras áreas. E aí fica uma briga, cada um puxando para um lado. E esse puxar para um lado é o equilíbrio. Por quê? O corpo precisa ser completo. Uma igreja só, com gente com chamado missionário, ia ficar vazia. Todo mundo ia para o campo. Entendeu qual a diferença? Qual que é a inquietação que Deus está colocando no teu coração, de algo que você deixou de fazer ou ainda não fez, que é o teu papel que você precisa cumprir de verdade? Para quê? Para que o corpo todo possa estar equilibrado, para que o corpo todo possa crescer, desenvolver e assim melhorar cada dia mais. Não sei se você já participou de igreja menor. Uma outra igreja que eu participei por muito tempo, todo final de ano, os cargos da igreja, fora os pastores, eles eram por eleição, como na igreja batista sempre funciona. Aqui na nossa igreja ele vai de 2 em 2 anos. Em igreja menor, normalmente batista, todo ano você entrega o cargo e tem uma assembleia da igreja depois do culto de domingo de manhã. Você já está com aquela fome, vontade de ir para casa almoçar, e vai demorar bastante tempo, você sabe disso. E está lá todo mundo. E aí vem o pastor, o secretário, o pessoal que está lá cuidando dessa parte, mas assim, gente, agora a gente vai votar em todos os cargos que foram entregues, a gente vai votar nos cargos da igreja para o ano que vem. Aí começa assim: precisamos de um líder de missões. Alguém para indicar? Aí todo mundo quieto. Aí daí começa assim, aquele tempo, o cara vê o tempo passando. Você, eu vou indicar ali o fulano de tal. Indica o fulano de tal. O cara não tem chamado para aquela área. Tá vaga a área. Então vai ser aquele lá. Aí o cara assim, não quero. Declino. Próximo. Indica tal. E só para na hora que tiver alguém preenchendo a vaga. Agora, por várias vezes eu vi isso acontecer, e aí o cara assumia, por exemplo, essa área de missões, tá? Como aconteceu uma vez lá nessa minha igreja. E passou o ano inteiro, e o cara aceitou pela pressão da galera, porque não tinha ninguém para fazer mesmo assim, e foi um peso para o cara, porque o cara não tinha nada no coração dele ardendo, nenhuma inquietação com relação a missões. E ele ficou se cobrando, se culpando, mas ele não conseguiu fazer nada naquele ano. Porque ele só assumiu uma posição, mas o coração dele não estava lá. E esse não era o papel que ele tinha que exercer. E era melhor não ter ninguém do que ter alguém que estivesse com o coração que não estava naquele lugar. Por um tempo. Até quando? Até Deus levantar alguém que vai ter a paixão, a inquietação por aquela área, por aquela coisa, para começar a desenvolver aquela área, aquele ministério. E servindo, cumprindo o seu papel, a chama vai aumentar e você vai se sentir cada vez melhor, pois finalmente você está fazendo aquilo que Deus tem para você. Mas enquanto você não entender o propósito de Deus para você, o seu papel, você vai só ficar cansado, frustrado, murmurando e desanimado. Ou, quem sabe, está na hora de você parar de achar que você é o cara que já trabalha e exerce ministérios múltiplos aqui na igreja, e talvez está na hora de você focar em, ao invés de fazer 10, faz 2. Ao invés de você estar todo culto aqui na igreja servindo, trabalhando, faz um culto servindo e outro assistindo, recebendo. E sabe, foi uma coisa que eu demorei para entender, e quando eu preparava essa mensagem, Deus me lembrou que quando eu ainda era bem novo e estava na 5ª série, eu comecei a estudar de manhã. E aí,
como meus irmãos, um roncava muito, não vou confessar quem é, tá? Mas você vai, não, tudo bem. Um roncava muito e o outro dava risada enquanto dormia, eu comecei a dormir mais cedo. Então, era umas 9 da noite, eu já ia dormir. E fui me acostumando. Hoje em dia não dá mais certo isso. Mas naquela época dava certo, então 9 da noite eu estava dormindo, estava indo para o quarto, lá tal, dormindo. E todo dia de manhã eu colocava o despertador, ninguém nunca me pediu isso para fazer, eu resolvi fazer do nada. E eu acordava todo dia, 5h30 da manhã. A aula era 7h30 que começava, tá? Eu acordava 5h30, não acordava ninguém, descia para a cozinha de onde a gente morava, preparava o café da família toda, arrumava a mesa da melhor forma que eu pudesse arrumar lá do que tinha em casa em cada dia, em cada época. E eu fiz isso por 3 anos. Enquanto estudávamos naquela escola, enquanto morávamos naquela casa, e durante 3 anos, no período letivo, todo dia eu acordava às 5h30 da manhã para colocar a mesa e arrumar o café. E depois que eu arrumava tudo, eu sentava e comia sozinho. Depois que eu comia, eu subia, acordava os meus irmãos, acordava os meus pais, para que enquanto eles comiam, eu subisse e estivesse lá me arrumando e tal, para que não tivesse problema na fila do banheiro. Mas aí, eu comecei a entender, pouco tempo atrás, quando Deus me trouxe à memória essa história, isso que eu fazia quando eu era mais novo, de que eu preparava tudo, eu fazia tudo, mas eu não desfrutava da presença da minha família. Eu arrumava tudo e deixava tudo da melhor maneira possível, mas eu não desfrutava da presença do meu pai. E muitas vezes, em tantos ministérios que eu já exerci, já fiz, já tentei ajudar e trabalhar, desde muito criança, eu trabalhava muito, mas eu não conseguia desfrutar da presença de Deus na minha vida. E talvez você seja essa pessoa que está precisando não só colocar a mesa, mas voltar a desfrutar da presença de Deus junto contigo na mesa de novo. Viu como os papéis se invertem? Preparava tudo, mas não desfrutava do mais importante. E tem muita gente assim, vindo na igreja e não desfrutando da sua presença. A terceira orientação que Paulo coloca para a gente aqui é que a chama pode estar sendo ofuscada ou diminuindo quando o crescimento está estagnado. No versículo 21, logo após falar de que do qual todo edifício é ajustado, ele vai falar, todo edifício também precisa crescer. Se eu não cresço, os problemas começam a aparecer. Além da sincronia com o restante do corpo de Cristo, esse outro fator que impede muito da gente poder chegar a essa plenitude do templo do Senhor na nossa vida e impactar a vida de pessoas à nossa volta, por onde a gente vai, que leva o reino dele, a sua glória e a transformação, é essa estagnação, o comodismo, o parar de crescer ou achar que você já está no nível bom, quando você ainda não está, porque nunca é suficiente tudo que eu posso buscar de Deus. E tem muita gente empacada, parada, acomodada, que precisa voltar a reacender a chama do Espírito Santo no coração e voltar a viver com Jesus de verdade. E sabe, eu já ouvi vários comentários de pessoas que às vezes me param nos corredores ou vêm me perguntar, falam assim, Pastor Lucas, por que se no Brasil os evangelhos têm crescido tanto, e hoje algumas pesquisas vão dizer que já está aí em quase 50% da população do nosso país, por que o Brasil não muda? Direto eu escuto essa pergunta. E aí algumas pessoas dessas falam assim, pastor, deve ser por causa daquela igreja X, por causa daquela igreja Y. Não, não é por causa daquela igreja ou qualquer outra. Sabe por que o Brasil não muda, mesmo com o número de evangelhos aumentando tanto? Porque está crescendo muito, mas só tem criança na fé. Está faltando gente madura para liderar, cuidar dos outros, ensinar e ajudar os que estão chegando a entender o que é caminhar na fé com Jesus. Por exemplo, para você entender melhor, imagina que hoje a gente está aqui no culto e digamos que vieram 50 crianças de 2 a 8 anos de idade hoje. E elas foram para o Ministério Infantil. Mas o pessoal lá falou assim, gente, 50 pessoas a gente não consegue cuidar sozinho, vieram pedir ajuda para a gente. E aí eu cheguei para você e falei assim, é você. Eu preciso da tua ajuda, sobe lá no Ministério Infantil e ajuda a cuidar das crianças. Só que quando você chega lá e você, coração bondoso, caridoso, não sabe falar não e foi lá e fez, mesmo não gostando de criança, talvez alguns aí, você foi lá. Quando você chegou lá, não apareceu mais ninguém. Ninguém das pessoas que eu falei só foi você. Você e 50 crianças sozinhas numa sala por 2 horas.
Nem o tio que estava lá no Ministério Infantil ficou. E trancou a porta ainda, para você ficar lá. O que vai acontecer? É muito fácil, muito simples de explicar. Uma palavra só: o caos. Gente, é impossível uma pessoa cuidar de 50 crianças de 2 a 8 anos de idade sozinha, numa sala fechada e trancada. Porque a fila do banheiro vai começar e vai complicar tudo. Agora, imagina assim, 50 adultos, mais maduros, né? Vão fazer a mesma tarefa, mas os 50 vão cuidar de 1000 crianças. O que vai acontecer? O caos. E sabe, essa é a realidade do Brasil hoje. Tem pouquíssimas pessoas maduras na fé e muita criança. Muita gente imatura. E por isso que, por mais que o número de evangelhos está crescendo, e pode crescer ainda mais, se os que estão chegando, os que já estão há muito tempo, não agilizarem, não começarem a amadurecer na fé, vai ser pior. Sabe por quê? O que criança faz? Só pensa nela. Quando pede alguma coisa e não ganha, o que ela faz no shopping? Birra, não é? Faz o pai passar vergonha. E tem muita gente aqui que é criança na fé e está fazendo Deus passar vergonha em um monte de lugar por aí. O que mais criança faz? Depende dos outros. Só pensa nela. E sabe o que criança na fé faz? Igualzinho. Criança na fé só depende dos outros. E não depende de Deus. Criança na fé, se não recebe o que pediu para Deus, no tempo que queria receber, faz birra. Ou gelinho. Já viu gente fazendo gelinho com Deus? Assim, Deus, você não me respondeu, então agora você fica aí no canto, e eu vou tocar minha vida. Daqui a pouco a gente conversa, mas agora é assim. Ou então, quando vem no culto, criança é isso, tá? Espera mais que alguém venha orar por você, do que começar a observar como você pode ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Isso é criança na fé. E às vezes faz Deus passar vergonha por aí. No trânsito, então, meu Deus. No trânsito, gente, uma dica pastoral agora para você. Você que tem muita dificuldade no trânsito, não cola ou tira o peixinho do carro, porque está fazendo Jesus passar vergonha. E sabe, tudo isso porque tem muita gente que não está disposta, até gostaria, mas não quer pagar o preço de buscar aquilo que a Bíblia vai chamar de alimento sólido. E está se contentando com alimento líquido, que é o que a Bíblia diz que é feito para criança. Sabe aquele pregador top? Sabe? Você está pensando nele agora. Que você vê os vídeos dele no YouTube, assim, lá, direto, né? Pode ser nacional, internacional, né? Galáctico, não tem problema. Pensa aí naquele pregador top, assim, que você assiste de vez em quando, que você, nossa, aquela palavra assim, né? Nossa, encheu o coração, você está em casa lá assistindo a pregação. Sabe o que essa pregação é? Papinha de criança. Sabe o que essa pregação aqui que você está ouvindo agora é? Mamá. Mamadeira. Não maná, mamá. Mamá mesmo, tá? Sabe o que a pregação do pastor Pascoal é? Uma bênção. Chefe, obrigado aí, tudo mais. Agora voltando. Sabe o que a pregação do pastor Pascoal é? Papinha, mas com alguns pedacinhos de comida já ali também. Pequenos, mas uns pedacinhos de comida. Sabe por quê? Por mais que seja muito importante a gente ouvir pregações, escutar as histórias, tudo isso é alimento líquido. E é isso que a Bíblia diz para a gente. Porque o sólido eu só tenho quando eu estou lá no secreto e é Deus que fala comigo. Por isso que nessa mensagem, sabe quem recebeu o sólido? Só eu. E você está aqui recebendo só o líquido. Porque Deus falou comigo e o que eu estou falando para você não é nem metade daquilo que eu estudei. Fui atrás e Deus começou a revelar e mostrar. E esse é o sólido. O sólido não é fazer pregação. O sólido é quando eu estou lá no secreto e Deus fala comigo no secreto e eu consigo entender algo novo para a minha vida que antes eu não entendia ainda. Esse é o sólido. Que está faltando muito tempo, que talvez você não está voltando lá. E você está se contentando só com o líquido. E vendo pregação a rodo. Você vai no carro, já vai escutando a pregação de alguém, em casa, em outros lugares, você coloca lá o vídeo e começa a assistir e ouvir. Gente, não tem nada de errado, eu escuto muita pregação. Mas você está trocando ouvir pregações
de homens, de pessoas que ouviram revelações de Deus, para ouvir direto aquilo que Deus quer falar com você. E você acha que é maduro, mas você ainda é criança, porque você não consegue entender isso. Por melhor que essas pregações sejam, e eu escuto várias, e me edificam demais, mas aí eu preciso ir lá para o secreto, e começar a voltar a entender aquilo que Deus quer falar comigo também. E sabe, eu vim aqui para dizer para você hoje, que está na hora de deixar de ser criança, porque não é só no Brasil, nessa igreja também, com todo respeito, tem muita criança na fé. E a criança na fé não depende de idade. A pessoa pode ser velha de idade e ter muito tempo de igreja e ainda ser imatura, ainda ser criança. E para que o templo do Espírito Santo, que é a minha vida e meu coração, possa voltar essa chama a arder, contaminar, e as pessoas possam olhar para mim e nunca mais deixar Deus passar vergonha por causa da minha vida, só se eu começar a amadurecer, a crescer, a buscar mais, a começar a ver coisas novas com Deus, mesmo ouvindo várias pregações, mas a buscar o elemento sólido, que é aquilo que vai dar sustância e vai dar o fundamento daquilo que Deus tem para mim hoje, nesse momento, a partir de agora também. E eu não sei na tua vida, por que você parou de buscar? Por que você parou de crescer, talvez, em algum momento, ou se acomodou com o tempo? Deus ainda tem mais, tem muito mais que Ele quer fazer na sua vida e também através da sua vida. Não para de crescer, não para de buscar, volta a buscar e voltar a conhecer coisas novas do Senhor para a tua vida. Nessa semana, acho que foi quarta-feira, não lembro agora, eu estava em casa, um pouco à noite, um pouquinho mais tarde, e aí eu fui num espaço, lá nos fundos do apartamento, que é onde fica a nossa cachorrinha, lá a Zuba. E aí tem uma mesa lá, eu sentei, e aí eu estava bem assim, não tinha nada de errado e nada e tal, e eu comecei a conversar com Deus, e a olhar para as coisas que Deus fez nesse último ano na minha vida, na vida da minha esposa, e eu comecei a agradecer, Deus, obrigado, né, o apartamento, um monte de coisa que o Senhor fez, né, obrigado por isso, por aquilo e tal, não sei o que, era lá. Só que logo que eu terminei de agradecer, eu confesso para você que eu comecei a murmurar, eu comecei a reclamar, eu falei assim, Deus, o Senhor fez tanto por mim, mas por causa de tudo que a gente fez junto, que o Senhor mostrou e fez e tal, eu ainda estou um pouco no vermelho, Deus. E não está fora de controle nem nada, mas eu estou um pouco no vermelho, isso me incomoda muito. E comecei a reclamar assim com Deus, essas coisas. Eu nunca falo isso para ninguém, tá? Mas aí, logo que eu terminei de reclamar, e Deus falou assim, terminou? Eu falei assim, sim, Deus. Comigo assim, Deus é um negócio meio diferente. Aí, Deus falou assim, Lucas, por que você não confia tanto em mim? Eu falei assim, Deus, eu? Lógico que eu confio. Eu falei assim, não. Por que você está reclamando de alguma coisa que eu já falei para você no início do teu ministério, que enquanto você me servisse e fizesse o ministério, eu nunca ia deixar faltar nada? Por que você está reclamando se esse problema ou essa área, a responsabilidade é minha e não tua? No outro dia de manhã, eu estava preparando uma mensagem para um casamento que eu ia fazer, foi bem recente isso, foi a semana passada, né? Para a semana passada, eu estava preparando uma mensagem para um casamento que eu ia fazer, e daqui a pouco chegou uma mensagem no meu WhatsApp, com uma transferência bancária. Ninguém sabia da história. E eu faço assim porque eu não quero ficar, né, abrindo coisas para comover pessoas, porque não é assim que Deus trabalha. Se eu vou orar, Deus vai falar com alguém que eu não precisei chegar, né, e tentar amolecer o coração, coisa assim, porque é Deus que fala. E Deus falou com uma outra pessoa, X, que não sabia daquela conversa que eu tive com Deus, não sabia da conta bancária, não sabia de nada. E já deu a transferência na hora do valor. E falei, mas por que você fez? Porque foi Deus que pediu. Por que você não está confiando tanto em Deus, se Ele já falou para você que Ele vai cuidar de você? Não está na hora de você voltar a confiar mais? Está na hora de você abrir mão de algumas coisas e voltar a crescer? Voltar a desenvolver a fé que você tem? Ou quem sabe começar hoje aqui também? E sabe, a única pessoa que te impede de crescer mais, é você. Nas tuas escolhas, de viver coisas novas com Ele, talvez aproveitar melhor o teu tempo, ou quem sabe, talvez até quando você pega um Uber,
Ao invés de ficar só respondendo mensagem e vendo o Instagram, começar a falar de Jesus para a pessoa que está dirigindo. É muito mais simples do que parece, mas a gente complica demais. A gente tem mais coragem. Agora, sabe o que vai acontecer na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja, quando nós pararmos apenas de participar da igreja, porque estamos cansados de ser de igreja, mas começarmos a ser a igreja que Jesus espera que nós sejamos de verdade? Sabe o que vai acontecer? Quando o cara vem tocar no louvor aqui, ele vai tocar cheio de Espírito Santo. Ele vai estar tocando, ele vai estar adorando, na verdade, e vai começar a chorar, porque ele está tão cheio, e todo mundo aqui está tão cheio do Espírito Santo, que as coisas vão ser diferentes. E o cara que vai estar aqui na câmera, talvez, aqui embaixo, em algum lugar, ele vai estar lá filmando, mas ele não vai vir mais para filmar um culto, ele vai vir aqui para adorar o Senhor através da filmagem e também através do trabalho dele e do serviço dele. E é isso que Deus quer fazer, porque Ele quer trazer mudança na minha vida, na tua vida, mudança na tua casa, mas isso só vai acontecer quando você voltar a reacender a chama do Espírito Santo na tua vida, porque está faltando mais e mais cultos, não só cheios, mas inundados e repletos da presença do Espírito Santo nesse lugar. Porque ainda tem pouca gente que está com a chama acesa. E esses poucos já nos ajuda a entender e enxergar alguma coisa muito legal que acontece aqui nesse lugar. Agora imagina quando todo mundo, ou o corpo todo, estiver no equilíbrio, na mesma sintonia, como que vai ser? Está na hora de você deixar de ser criança e voltar a entender que Deus tem muito mais para a tua vida e fazer coisas novas na tua vida também. Está na hora de você voltar, ou você ser de verdade essa igreja que faz tudo isso e se reúne para adorar a Jesus e fazer a diferença. Queria chamar o Luiz e a Eve aqui na frente. Eu pedi para eles prepararem uma música, e essa música foi o que me inspirou também nessa mensagem. Não sei se você já ouviu, e onde você está, eu queria que você baixasse tua cabeça, fechasse teus olhos e escutasse a letra dessa música. Logo depois a gente vai estar encerrando também esse tempo, esse culto. Já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo o que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo o que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo o que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo o que almejas em mim.
eu seja tudo que almejas de mim. Se reina para que o mundo veja tudo que almejas em mim. Se Deus falou contigo, vai ficando de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Está na hora de você ser a igreja que Jesus almeja, que traz transformação, mudança, por onde passa, por onde vai, e quando se reúne, é repleta, cheio do Espírito de Deus. Fique de pé no teu lugar. E talvez você veio hoje aqui na igreja e ouvindo essa mensagem que parece que é mais para quem já é da igreja, mas não é também. E você veio e pôde ouvir algumas histórias e entendeu que se Deus é real, que Jesus é real, e você ainda não tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, na sua vida, e está perguntando, mas como é que eu posso fazer isso acontecer? Você precisa convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. E nessa noite, se você entendeu essa mensagem e quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, para começar a ter essa chama dentro do coração, para quando você lê a palavra dele, começar a entender coisas que você não entendia antes quando lia sem ele, e começar a ouvir a voz dele, como eu te falei hoje aqui, que é possível sim, ouvir a voz de Jesus. Levanta sua mão onde você está, eu quero orar por você onde você está também. Você quer hoje aceitar Jesus? Amém, amém aqui na frente, amém lá no fundo, amém, amém, amém. Tem mais gente, tem mais alguém aqui do lado? Amém, 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 amém. Pessoal das boas-vindas, puder chegar aqui nesse canto aqui já só você que levantou a mão, enquanto a gente vai cantar uma próxima música, eu queria pedir para você ir chegando aqui na frente. O pessoal de colete quer orar pela tua vida, quer te abençoar nesse tempo. Vem para cá onde você está. Se você está com um amigo teu, pode trazer teu amigo junto, pode chegar aqui nesse cantinho com esse pessoal. A gente quer orar por você, te mostrar algumas coisas que você pode fazer a partir de agora, te ajudar nessa caminhada em que você pode fazer também. Vem para cá, não precisa ficar com vergonha nem nada. Pode chegando aqui nesse canto direito também, aqui já, do meu ladinho. Pode vir. Depois a gente que Deus falou ali no fundo, aqui na frente, pode vir aqui para o canto só. A gente quer orar junto contigo nesse tempo. Não fique com vergonha, constrangido nem nada. Fique bem à vontade. Pode vir para cá. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Fonte de todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
Deus, vem nesse lugar, Pai, agora reacender a chama dos nossos corações, Pai. Vem, Deus, no nosso templo agora, na vida, no corpo de cada um, Deus, e começa a voltar a fazer queimar, Deus. Deixa a gente queimar cada vez mais pelo Senhor, Deus. Que nunca mais venhamos a fazer nada para o Senhor sem paixão, Pai. Que possamos servir cada dia mais e com uma paixão ainda maior, Deus. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver o quão bom é poder te servir e o quão bom é poder estar cheio da glória do Senhor, Pai. Vem, Deus, agora e trata, Deus, as frustrações, Pai, de pessoas que estavam ainda com a chama apagada, com a chama ofuscada, por causa de líderes e problemas que passaram no passado, Pai, por causa de não entenderem o seu papel no corpo, e agora começa a lembrar e trazer memória as inquietações que o Senhor já colocou e está colocando de volta nos corações, Pai. E Deus, agora nos ajuda a crescer, Deus, a amadurecer na fé, a te buscar no secreto e a começar a viver coisas novas que nunca vivemos com o Senhor antes, Pai. Que essa igreja fique pequena, não só pela quantidade de pessoas, mas pela presença do Teu Espírito nesse lugar, Deus, e possamos perceber e sentir algo novo do Senhor acontecendo, ainda mais que já tem acontecido, mas ainda não é suficiente, nunca vai ser, porque a gente pode ter muito mais e mais e mais do Senhor, Pai. Vem-nos agora invadir e encher os nossos corações, Pai, para que possamos sair daqui queimando pelo Senhor de verdade, Deus, com uma chama que não se apaga e aumenta e cresce a cada dia mais, Pai. Por favor, Deus, nos abençoa. Continua falando com a gente, Pai. Essa é a minha oração, Deus, no nome santo, 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 santo de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vou construir Tu és meu fundamento. Vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Você pode erguer as suas mãos e cantar isso mais uma vez? Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser Cante mais uma vez, eu vou construir. abalado.
uma salva de palmas a Jesus, onde você está aí. Ele tem muito mais para fazer nessa igreja, através da minha vida, da tua vida. Você deixa de ser moleque. Dá a mão para a pessoa que está ao teu lado aí, a gente vai orar, terminando esse culto. Se você não conhece a pessoa, pergunta o nome dela. Fecha os corredores, aí onde você está também. A gente vai acabar como a gente acaba todos os cultos aqui no ano. Pode ir, se você não conhece, pergunta o nome. Pode começar a orar por essa pessoa, da direita, da esquerda. Se está nas pontas, pode orar por mim também, não tem problema. E eu encerro com uma oração depois. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse culto tão especial, como um ato de adoração ao Senhor, que podemos ter aqui na tua presença. E eu quero dizer, Deus, te agradecer mais uma vez, porque só o Senhor sabe o quanto inseguro eu estava a pregar essa mensagem hoje aqui, Deus. O quão difícil foi poder subir e pregar, por causa de algumas coisas que o Senhor falou do meu coração, que eu preciso ajustar e arrumar. E o quanto eu mais ainda preciso confiar no Senhor, Pai. Eu quero pedir-nos agora, nos ajuda a confiar cada vez mais no Senhor, Deus, e não sermos mais abalados por coisas tão simples do dia a dia, para que possamos olhar para a pedra angular, esse firme fundamento que é o Senhor, Deus, a nossa vida, e possamos sim viver coisas novas com o Senhor, com essa chama, com esse fogo do Teu Espírito que não se apaga e aumenta a cada dia mais nos nossos corações e toma conta da gente, Pai, para que as pessoas que estão perto da gente possam começar a perceber e terem também as suas vidas transformadas pelo Senhor, Pai. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos de verdade, Pai. Nos abençoa, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, e nos ajuda a entender a Tua voz e fazer ainda mais, mas agora em sintonia, em equilíbrio, no papel certo, da forma certa, no tempo certo. Pai, nos visita aqui, Pai. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos enchendo, nos leva agora em paz para nossas casas, repletos, inundados, cheios do Teu Espírito, Pai, para que possamos, mesmo agora nesse período de festividades, não sermos abalados e mantemos a chama do Senhor acesa nos nossos corações, Pai. Por favor, Deus, continua conosco, Deus. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.